Olá, que bom ter você aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado pelo seu interesse e pela sua disponibilidade. Nosso assunto de hoje é a auditoria realizada no setor público, com destaque para aquela conduzida a cargo dos tribunais de contas. Este é o primeiro de uma série de vídeos que são elaborados com base no livro Auditoria no Setor Público com ênfase no controle externo, Teoria e Prática, lançado pela editora Gestão Pública em 2019 e escrito por mim em parceria com a minha colega do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Camila Baldresca. Neste primeiro vídeo, vamos tratar sobre noções básicas de auditoria governamental. Esse assunto está escrito no nosso capítulo 2 do livro que acabei de demonstrar, páginas 75 a 86. E a primeira coisa que nós precisamos debater quando tratamos da auditoria no setor governamental é qual é a sua finalidade, qual é o seu propósito. Por que auditar? Para tanto, precisamos recorrer à lógica da organização estatal. E o Estado ele só existe com uma única finalidade, que é propiciar o bem-estar da coletividade. A nossa Constituição Federal já determina que compete ao Estado assegurar o bem-estar, a segurança, o desenvolvimento, a liberdade, o exercício dos direitos sociais e individuais da população, entre outras. Isso está lá no preâmbulo da Carta Magna Nacional. Então, o Estado nada mais é do que a organização da sociedade para que possam ser ofertados bens e serviços direcionados ao atendimento das necessidades destes cidadãos. E para que isso aconteça, o Estado precisa de estrutura, precisa de equipamentos, precisa de pessoas e, obviamente, precisa de recursos financeiros para fazer essa máquina girar e atacar as prioridades, as necessidades da coletividade. Imaginem, por exemplo, que uma das funções primordiais do Estado é garantir a educação de qualidade às nossas crianças, aos nossos adolescentes, à população em geral. Para isso, precisa de equipamento público, precisa de escolas com estrutura mínima. Então, computadores, lousas, todos os materiais de consumo e pessoas, os professores que vão ministrar as aulas, talvez um dos principais componentes nesta equação. Obviamente, tudo isso tem um custo. Então, a sociedade, ela recolhe, o Estado recolhe recursos da sociedade, por meio principalmente dos tributos, e um gestor delegado por esta sociedade vai administrar esses recursos buscando empregá-los no interesse dos cidadãos. Então, aqui nós temos a conhecida teoria da agência, onde nós temos, de um lado, o agente delegante, que é a população, o agente delegado, que é um terceiro eleito, designado por esta população, e nesse meio aqui entre o delegante e o delegado entram justamente, no setor público, os tribunais de contas. Eles são a terceira parte independente que vão verificar se esse agente delegado está prestando contas dos recursos recebidos, se ele está empregando esses recursos públicos de maneira responsável, conforme todo o arcabouço normativo vigente, e se essas prestações de contas são elaboradas de forma adequada ao que estabelece a nossa estrutura de relatório financeiro aplicável, de sorte que elas sejam peças úteis à tomada de decisão por esses próprios gestores. Então, a auditoria no setor público, ela vem justamente para viabilizar a segurança à sociedade de que o Estado está empregando os recursos públicos desta sociedade em prol dela, conforme os critérios normativos que se aplicam ao setor público. Aí nós podemos explorar as diversas nuances desses objetivos da auditoria no setor público. Primeiro, a ênfase na prestação de contas e na tomada de decisão. Então, essas prestações de contas, elas são materializadas principalmente por meio dos relatórios contábeis, das demonstrações geradas com base na contabilidade. E muitas vezes o gestor público ele tem um interesse em divulgar uma performance estatal em termos financeiros e de aplicação, execução de limites legalmente exigidos,
num formato em que pareça para a sociedade que ele está efetivamente agindo nas melhores condições que são ali possíveis para o desempenho da máquina pública. Então, o gestor ele tem o interesse de divulgar dados que denotem uma adequada condução da máquina pública por ele. E a sociedade ela tem interesse em saber a verdade. Ela quer saber quanto se gastou, em que se gastou, quanto foram os limites aplicados, por exemplo, em educação, em saúde, nas despesas com o pessoal que tem um limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. E nessa relação nós claramente detectamos um conflito de interesses. Enquanto um quer divulgar uma imagem, uma posição que denote um zelo, uma eficiência na gestão dos recursos públicos, a outra parte quer saber a verdade. E os tribunais de contas estão aí para reduzir essa chamada assimetria de informações. Mencionei aqui, por exemplo, a questão do limite de pessoal. E nós vemos claramente a assimetria de informações presente ao detectarmos uma notícia como esta, veiculada pelo Globo, em março de 2020, na qual o título é: apesar de crise fiscal, só 4 estados, dos nossos 26 e mais o Distrito Federal, admitem descumprir limites com gastos de pessoal. Então, os estados eles não podem ultrapassar o limite de 60% da receita corrente líquida com pagamento de funcionários, servidores públicos e as diversas variáveis em torno desse item de gasto. Então, muitos estados, naquele momento, estavam com esse limite superior ao legalmente estabelecido, mas eles publicavam relatórios, que é o chamado demonstrativo da despesa total com pessoal, é o anexo 1 do relatório de gestão fiscal, que é publicado quadrimestralmente nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas publicações estavam divulgando números menores, inferiores aos que de fato eles eram. E a imprensa chegou a essa informação comparando os dados divulgados pelos próprios estados com os dados capturados pela Secretaria do Tesouro Nacional, na qual alguns itens que claramente eram expurgados, excluídos dos estados nos seus cálculos, eles eram considerados efetivamente nas apurações do Tesouro. Então aqui havia uma clara divergência de informações. O Estado declarava um número, um percentual, menor que 60%, e nas apurações do Tesouro era detectado um outro número maior do que o limite legal. Então a sociedade ela fica com uma grande dúvida. Qual é o limite de verdade? Esse Estado está descumprindo o que a lei estabelece em termos de limite máximo de gastos com pessoal ou não? Os tribunais de contas vêm justamente com o propósito de dizer, olha, o número de fato é esse aqui. E os tribunais de contas têm diversos instrumentos para promover a fiscalização destes relatórios financeiros, e um deles, um dos principais, é a auditoria financeira, que falaremos um pouco mais a seguir. No quesito da responsabilização, os tribunais de contas também têm um papel crucial. Então, aqui estamos tratando do emprego do recurso público. O gestor público está utilizando o recurso da forma devida, conforme preconizam os mandamentos legais que estão voltados aí, inerentes ao setor público, lembrando que nós temos uma série de princípios aí relacionados ao trato da coisa pública, e os mais conhecidos estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o gestor público ele tem que usar os recursos públicos em prol da sociedade de acordo com o que manda o regramento legal. Nesse trabalho que nós vemos aqui, o Tribunal de Contas da União fez uma fiscalização sobre o auxílio emergencial concedido pelo governo federal na época da pandemia do novo coronavírus. E o TCU detectou que diversos valores foram repassados a um público que estava fora do público-alvo determinado pelas regras que norteavam aquele repasse de um auxílio emergencial. Então, o valor que era de R$600 foi pago irregularmente a 73 mil militares. Os militares não compunham o público-alvo daquele benefício. E isso gerou 43,9 milhões de reais indevidamente empregados naquele momento. Então, o TCU determinou que fossem suspensos os cadastros de militares
no benefício do auxílio emergencial por conta da pandemia e que esses recursos fossem devolvidos. Então, mais um trabalho relevante aqui que pode ser identificado, nesse caso, exercido por um Tribunal de Contas, que é a nossa entidade fiscalizadora superior do Brasil, o Tribunal de Contas da União, e que detectou o emprego irregular de recursos públicos. Esses recursos deveriam ser destinados a uma outra parcela da sociedade que efetivamente atendesse às condições para a sua percepção. Então, vemos aqui claramente o papel dos tribunais de contas como terceira parte independente para fins de informações financeiras divulgadas, para análise do emprego do recurso público. E temos que pensar também que o principal objetivo dos tribunais de contas, exercendo aí o seu papel, sua atividade fiscalizatória de controle externo, é garantir que a vida da sociedade seja melhor. Em última instância, esse é o propósito dos tribunais de contas. Viabilizar melhores políticas públicas aos beneficiários, aos detentores desse direito, que é a sociedade, por meio do aprimoramento da governança, por meio do aprimoramento da máquina pública. Não são os tribunais de contas que executam políticas públicas, mas eles podem contribuir decisivamente para que essas políticas públicas sejam melhor executadas pela chamada parte responsável, pelo Poder Executivo, principalmente, que é quem materializa as políticas públicas. Então, de forma sintética, nós podemos responder a essa pergunta, por que auditar, fazendo uso de uma norma brasileira de auditoria do setor público, a chamada NBASP, número 12, que trata sobre o valor e benefício dos tribunais de contas, fazendo a diferença na vida dos cidadãos, da seguinte forma. Então, é necessário auditar para fornecer aos usuários previstos, de forma independente, dados, informações objetivas e confiáveis, conclusões e opiniões baseadas em evidência suficiente e apropriada, relativas às entidades públicas, reduzindo a assimetria informacional que mencionei anteriormente. Também para aperfeiçoar a accountability, então a questão da responsabilização, a transparência, e com isso auxiliar a performance estatal, melhorar a performance estatal, aumentar o grau de confiança da sociedade no governo por meio da análise, da inspeção de tudo aquilo que é divulgado pelo governo e que é executado. E com isso, obviamente, assegurar que os recursos estão sendo bem utilizados, os bens públicos estão sendo empregados em prol da sociedade e contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública em geral. Também para fortalecer a efetividade dos controles internos que são de responsabilidade do governo. Então, os controles internos eles são implementados para diminuir as chances de que riscos afetem os objetivos definidos pelo próprio governo. Então, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, eles têm que implementar seus controles internos e muitas vezes, quando os tribunais de contas fazem os seus trabalhos de fiscalização, eles detectam fragilidades nesses controles internos. Então, eles fazem recomendações e determinações para aperfeiçoamento dos controles que vão contribuir diretamente para a melhoria dos objetivos, para a melhoria do alcance dos objetivos, mitigando os riscos identificados. Então, auditar, na verdade, é para que os recursos sejam bem empregados, para que a governança a cargo aí dos gestores públicos seja bem executada, e os auditores no setor público são verdadeiros agentes de mudança. Eles podem contribuir positivamente para que as políticas públicas sejam melhor executadas, através dos seus trabalhos de fiscalização nos seus mais diversos formatos. Ainda falando um pouco sobre essa norma 12, que destaca o valor e benefício dos tribunais de contas, o objetivo dessa norma é justamente disseminar a maneira pela qual os tribunais de contas demonstram sua relevância. Então, e para isso, os tribunais precisam demonstrar como as suas auditorias proporcionam o aperfeiçoamento da administração pública. Dentre as formas possíveis para que isso aconteça estão assegurando que os gestores delegados pela sociedade prestem contas, e os tribunais de contas vão exigir essas prestações de contas periodicamente, vão se debruçar sobre essas prestações de contas, fazendo as análises, vão formular diversas determinações e recomendações, os chamados encaminhamentos,
para que o governo funcione da melhor forma possível, vão monitorar as medidas adotadas pela administração no tocante ao que foi feito em relação aos encaminhamentos formulados e, caso os gestores realmente não obedeçam ao marco regulatório vigente ou ajam de forma deturpada em relação aos interesses da coletividade, os tribunais de contas vão exercer a sua função jurisdicional e vão, muitas vezes, aplicar sanções, sejam advertências, multas. Esses gestores vão ter que arcar com as consequências pecuniárias pelo desrespeito às normas vigentes. A questão que fica, quando destaco aí a importância dos tribunais de contas na relação governante-sociedade, os tribunais de contas fazem o que devem fazer? Qual é a impressão da sociedade acerca do funcionamento dessas entidades de controle externo? E em uma matéria divulgada pela Gazeta do Povo, em agosto de 2019, o título era justamente uma constatação de uma eventual inefetividade do sistema de controle externo no Brasil, já que dizia, tribunais de contas, os tribunais do faz de conta. Então, os estados maquiaram 11 bilhões em gastos em 2018, segundo o Tesouro, distorceu a transparência dos números, escondendo a verdadeira situação fiscal dos governos estaduais. Foi um pouco do que falei com aquela notícia também divulgada pelo Globo acerca do limite da despesa de pessoal, que não refletia a realidade. E aí a matéria conclui que chama a atenção o fato dos tribunais não terem feito nada a respeito, apesar de serem os responsáveis por analisar essas contas. Em um estudo feito pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, que é uma organização que congrega aí os conselheiros dos 33 tribunais de contas do país, foi realizada, entre diversas outras, uma pergunta para que os próprios conselheiros respondessem, no sentido de que, tendo presente a atual crise fiscal dos estados, deve-se reconhecer que os tribunais de contas não tomaram como regra as decisões que se impunham para assegurar o cumprimento pelos gestores estaduais da Lei de Responsabilidade Fiscal. 52, quase 53% dos conselheiros concordaram parcialmente com isso, e 25% concordaram plenamente. Então, 78% concordaram em alguma medida com esse prognóstico de que os tribunais não fizeram o que deveriam para assegurar que os jurisdicionados seguissem aí as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante ao endividamento e aos diversos outros limites que são por ela exigidos. Então, isso é uma fotografia que converge ao que a imprensa estava divulgando, já que os próprios conselheiros, que são as autoridades máximas nos tribunais de contas, estavam concordando com este cenário. Mas tudo isso provoca uma reação, efetivamente, do sistema Tribunais de Contas do Brasil. E uma delas se dá por meio do chamado MMDTC, o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas. Então, é uma estratégia que tem relação com o que preconiza uma outra norma de auditoria, a norma 40, no seu item 59, que expõe que os tribunais podem considerar, devem considerar, envolver-se, quando apropriado, para realizarem de forma periódica revisões independentes do controle da qualidade dos seus trabalhos. E isso aí é feito principalmente por meio da chamada revisão por pares. Então, um tribunal de contas, uma comissão, na verdade, delegada, e aí por agentes de diversos tribunais de contas, visita cada uma das cortes do país e analisa, por meio de uma amostra, os seus trabalhos realizados de fiscalização e verifica se esses trabalhos, primeiro, estão sendo feitos, conforme determina aí o nosso arcabouço legal. Segundo, se eles respeitam o padrão que deve ser obedecido para realizar as fiscalizações. E a gente vai ver isso com mais detalhes no próximo vídeo, mas esse padrão ele se dá por meio da adoção das normas brasileiras de auditoria do setor público, as NBASF, que são as normas emitidas por uma organização internacional chamada INTOSAI, convergidas para a realidade brasileira. Então, esse trabalho já é feito há algum tempo, o MMDTC, e por meio dele se verifica qual é o grau de aderência à média do desempenho dos tribunais em diversos itens, diversos temas. Então, uma escala que vai de 0 a 4, onde 0
mais próximo de que não é feito, e 4 seria mais próximo do nível de excelência, nós temos aqui as médias item por item. Então, por exemplo, uma das questões que é analisada é se o tribunal ele fiscaliza, ele faz auditorias de transparência e dá ouvidoria dos jurisdicionados. E a nota nesse ano, que foi 2019, foi 0,9. Então, uma nota que está muito mais próxima do baixo desempenho do que do alto desempenho. Por outro lado, aqui nós temos informações estratégicas para o controle externo com a nota 2,5. A auditoria financeira, uma nota muito baixa, 0,7. Então, significa que há uma grande ainda oportunidade de melhoria para os tribunais de contas trabalharem aí nesse aspecto e melhorarem os seus processos fiscalizatórios. Os resultados do gráfico não são bons, mas o importante é conhecer, de fato, diagnosticar como está a situação executada pelos tribunais de contas para que eles possam investir em melhorias em cada um desses pontos e, com isso, aperfeiçoar o seu modus operandi e alcançar aquilo que a norma 12 estabelece, que é realmente adicionar valor à vida dos cidadãos, agregar valor, melhorar a vida dos cidadãos numa última instância. Então, aqui a gente realmente já pode começar a falar do que é o nosso objeto de estudo neste vídeo, que é a auditoria governamental. Falamos um pouco do porquê auditar, qual é a situação do nosso país em termos de realização de fiscalizações em geral, não só auditoria, pelos tribunais de contas do Brasil. E aqui a gente entra, de fato, no que é a auditoria, que é um dos tipos de fiscalização executado pelos tribunais, não é o único. Então, os tribunais de contas têm um amplo leque de modalidades de fiscalização. Alguns deles conhecidos são os acompanhamentos, são as inspeções, são os levantamentos de informações, são as análises. Então, a auditoria é uma das formas dos tribunais de contas exercer a sua função fiscalizatória. E o que é a auditoria realizada pelos tribunais de contas, a auditoria no setor governamental? É um processo sistemático. Esse já é um conceito importantíssimo, porque ao dizer que é um processo sistemático, significa que esse processo tem uma forma de ser feito, tem um método, tem uma metodologia que tem que ser observada para garantir padrões de qualidade apropriados ao seu desenvolvimento. Nós vamos também falar disso nos próximos vídeos. E nesse processo sistemático, o objetivo é coletar de maneira independente e imparcial, então obter informações sem viés. Então essa informação não pode, por exemplo, vir da entidade auditada de uma forma que o auditor não tenha como fazer um exame, um escrutínio melhor daqueles dados, aceitar prontamente aquilo que está sendo recebido. Ele tem que usar diversas técnicas para certificar de que aquilo realmente é uma verdade, aquilo efetivamente aconteceu. Então, o que são coletadas são evidências. Evidências são provas. Então, são documentos, são informações que atestam efetivamente a ocorrência de algo. E essas evidências vão possibilitar avaliar um objeto previamente definido. Os tribunais de contas se debruçam sobre diversos objetos. Então, eu falei aqui previamente de 2. Demonstrações contábeis, prestação de contas, demonstrações financeiras, todos os tribunais de contas fazem isso. Aliás, o nome do tribunal já revela uma das suas principais funções, contas, analisar contas. Mas também falei de outro, que foi lá o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a época da pandemia da Covid. Isso é um objeto de auditoria. E a grande finalidade daquele trabalho do TCU foi assegurar que a concessão obedeceu às regras que foram estabelecidas pela própria União. Então, nós temos diversos objetos. Nós temos aí a merenda escolar como objeto, o transporte escolar, os serviços prestados nas unidades básicas de saúde, na média e alta complexidade, a assistência social à população de baixa renda. Então, são inúmeros os objetos possíveis de auditagem pelos tribunais de contas, pelo setor público. E essas evidências, esse objeto, aí ele vai ser examinado de que forma? Cotejando, comparando o que deveria ser com o que é de fato. Então, a condição é o que está ocorrendo na prática. E o que deveria ser de fato é o critério. Então, vejam, nós temos diversas normas que estabelecem como a organização estatal deve agir em determinadas situações. Então, no aspecto financeiro, por exemplo, nós temos uma série de normas contábeis que determinam como os elementos
patrimoniais devem ser reconhecidos, mensurados e evidenciados. O auditor ele vai identificar o que foi registrado em uma certa conta e vai comparar com o que aquela norma de contabilidade exige. E aí ele vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão ou opinião é direcionada para um certo usuário, de forma que todo usuário deve ser identificado previamente à realização de auditoria. Então vejam que são muitos os termos, são muitos os conceitos, e a gente precisa entender melhor cada um deles. Então aqui nós temos uma brincadeirinha, um caça-palavras, onde nós temos primeiro o conceito e depois nós vamos dizer qual é a palavra apropriada. Então, me ajudem aí na resolução quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Começamos pela situação ideal, padrão de desempenho adequado, qualidade desejada em relação ao que se examina. Quando estamos falando disso, estamos falando do critério. Então, o critério, ele determina como deveria ser. Então, eu falei aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um critério. E lá, num dos seus artigos, a LRF diz, olha, os poderes executivos dos municípios não poderão gastar mais do que 54% da sua receita corrente líquida em despesa de pessoal. Então, aqui a norma está dizendo o que deve ser feito, ou, melhor dizendo, o que não deve ser feito, ultrapassar 54%. O que é que o auditor vai fazer? Ele vai pegar os demonstrativos divulgados por aquela prefeitura, já que estamos falando de poder executivo municipal, vai verificar qual é o limite declarado. Então, ele está declarando que gastou 48%, mas não vai se contentar com isso. Então, justamente pelo conceito que disse, de maneira independente é a coleta dos dados. Ele vai ter que, muitas vezes, utilizar do ceticismo inerente à profissão de auditor para investigar se aquele número declarado está correto. Se todos os gastos que deveriam entrar no cômputo da despesa de pessoal entraram, ou se ficou alguma coisa de fora, ou se a base de cálculo, que é a receita corrente líquida, foi majorada. E aí o auditor vai chegar no seu número, por meio das evidências que ele obteve, e vai, de fato, verificar quanto foi aplicado. Não foi 48, foi 53. Então, não ultrapassou o limite legal, mas já ultrapassou o limite prudencial. E, com isso, já são necessárias uma série de providências a cargo da prefeitura. O auditor vai fazer as suas recomendações e propostas de determinação que vão ser analisadas pelo plenário, que é composto pelos conselheiros, e eles é que vão, de fato, julgar, né, e validar isso que foi proposto pela equipe técnica de auditoria. Então, o critério é fundamental. Não existe auditoria sem critério. Então, o auditor ele tem que conhecer o critério para poder auditar. Algumas auditorias elas têm um grau de complexidade maior em relação à identificação dos critérios. Nós vamos falar dos tipos de auditoria logo mais, mas já dando um spoiler, antecipando, as auditorias operacionais, aquelas no qual o grande objetivo é conferir a eficiência, a eficácia, a efetividade, a economicidade, a equidade das ações de governo, então ela muitas vezes não tem critérios tão claros e é preciso conversar com a parte responsável, que é o auditado, para chegar a um consenso de qual é o melhor critério naquela situação ali específica. Outro conceito importante que exploramos, a informação, condição ou atividade que é mensurada ou avaliada de acordo com certos critérios. Aqui estamos falando do objeto. Então, toda auditoria tem um objeto. Então, falei aqui rapidamente de auditoria operacional. O que seria um objeto dentro da auditoria operacional? Então, a qualidade, aí, né, a eficiência, por exemplo, dos serviços prestados pelas unidades básicas de saúde. Isso é um objeto bem genérico que precisa ser melhor detalhado. Então, o auditor ele vai ter que levantar quais são as performances, qual é o modelo desejável, o modelo ideal naquele contexto para poder identificar o que está acontecendo na prática e o que deveria realmente ser à luz dos melhores moldes possíveis de aplicação. Então, toda auditoria tem um objeto e, como disse, são diversos objetos no contexto do controle externo estatal. Mais uma, a situação encontrada pelo auditor quanto ao estado do objeto, que está ocorrendo de fato. Essa é a condição. É a vida como ela é. O critério é a vida como ela deveria ser. A condição é a vida como ela é. É o que o auditor vai a campo, entre aspas, né? Já que nós temos um cenário disruptivo, em que cada dia mais são empregadas tecnologias da informação para poder fazer exames, e isso acaba fazendo com que nem sempre o auditor vá, de fato, a campo. Ele use ferramentas tecnológicas para coletar suas evidências, mas é aquilo que está acontecendo na prática. O auditor ele vai verificar de como aquele objeto está se comportando na realidade. E aí
ele vai poder comparar aquela condição com o critério e chegar ao seu achado. E aí, nesse contexto, tem mais um conceito que é fundamental, que é a comprovação da adequação entre a condição e o critério. Aqui estamos falando de evidência. Para o auditor formular o chamado achado da auditoria, que é a comprovação da aderência ou não da condição ao critério, ele precisa de evidências. O auditor, ele não pode concluir se ele não tiver evidência. E essa evidência ela tem que ter dois atributos. Ela tem que ser apropriada e suficiente. Ou seja, ela deve ser com a qualidade necessária que possibilite concluir e na quantidade adequada para chegar a uma conclusão. Então, quando o auditor não consegue evidência apropriada e suficiente, ele não pode concluir. Às vezes, o auditor tem que se abster. Nós vimos isso recentemente em opiniões de auditoria das contas do governo federal. O Tribunal de Contas, nos últimos anos, na parte de auditoria de demonstrações contábeis, ele se absteve de opinar porque ele não teve acesso a informações, por exemplo, da Receita Federal, em alguns anos. E o número que envolvia os créditos tributários a receber era de tal magnitude que não falar sobre aquilo poderia ter uma repercussão sobre o balanço geral da União como um todo. Então, a equipe técnica de auditoria teve que se abster. Foi a única solução, porque eles foram impedidos de obter evidência apropriada o suficiente sobre aquele aspecto, e aquele aspecto era muito relevante. Então, as opiniões de auditoria, que nós vamos ver também, ou as conclusões, podem ser não modificadas, seria o famoso parecer limpo, está tudo ok, em todos os aspectos relevantes, ou qualificadas, e aí pode ser com ressalva, adversa ou abstenção. Mais um conceito, a comunicação da avaliação do objeto pelo auditor para o usuário previsto, informando sobre a adequação ou não dele em relação aos critérios. Aqui estamos falando da opinião da auditoria ou da conclusão da auditoria, a depender do tipo de trabalho que é feito, do nível de segurança que o auditor consegue fornecer ao seu usuário previsto, pode ser uma opinião ou conclusão, e muitas vezes é o que o usuário previsto está mais preocupado, né? Ele quer saber primeiro se aquilo está certo ou errado, e depois ele vai procurar entender por que o auditor chegou àquela conclusão, àquela opinião sobre se está certo ou errado. E as pessoas, organizações ou grupos para quem o auditor elabora o seu relatório de auditoria são os usuários previstos. Então, os usuários da informação que, como eu disse, têm que ser identificados. Nesse contexto, é importante dizer que toda auditoria tem 3 partes. Então, o auditor é uma das partes. Mas a outra parte é chamada parte responsável, que nós chamamos muito de auditado, né? Parte responsável é uma expressão mais elegante para auditado ou jurisdicionado, que também é outro tema muito comum nos tribunais de contas. Então, por exemplo, quando analisamos as prestações de contas anuais do Poder Executivo. O Poder Executivo, aqui no caso do TCM, a Prefeitura de São Paulo, que é essa fotografia aqui, essa imagem, ela é a parte responsável. É ela que tem a responsabilidade por elaborar as demonstrações contábeis, por implantar controles internos na forma que exigem os critérios. O auditor ele vai conferir se a parte responsável fez o que é de sua responsabilidade. E nesse contexto aqui, por exemplo, das prestações de contas, onde a prefeitura elabora as demonstrações e o auditor faz a fiscalização, a análise dessas prestações. Para quem o auditor faz essa análise? Nesse caso, o usuário previsto, um dos principais usuários previstos, é a Câmara Municipal de São Paulo, porque é ela que julga as contas do prefeito. O Tribunal de Contas emite um parecer prévio. Então, vejam, o auditor ele precisa saber quem é o destinatário da informação da auditoria. É fundamental ele identificar isso, porque isso influencia na definição de materialidade, na aceitação de risco. Então, há todo um aspecto metodológico envolvido na clara identificação dessas duas partes. É claro que o auditor já está claramente identificado, e aqui nos termos da norma nós não estamos falando apenas da equipe de auditoria responsável por ir a campo, coletar evidências, planejar o trabalho e emitir o relatório, mas do Tribunal de Contas como um todo. Aqui é lato sensu o conceito. Então, aqui o auditor é a figura do Tribunal de Contas. Aqui a parte responsável seria a prefeitura, no caso da prestação de contas de governo, e um dos usuários previstos seria a Câmara, mas podem existir vários usuários previstos. E o auditor ele tem a missão de identificar isso até para propiciar um alcance adequado dos seus relatórios. Quem deve receber informação do relatório de auditoria? Então, a parte responsável sempre vai receber, até porque ela tem
que ela deve exercer o direito do contraditório. Mas o usuário previsto ele também é fundamental nesse processo. E vejam, tudo que eu estou falando, aparece uma abinha aqui com a página que é onde está escrito, onde está trabalhado esse tema, esse assunto no nosso livro de auditoria. Toda auditoria também tem um nível de segurança, que a gente chama de nível de asseguração. É o que nós escrevemos na página 79 do nosso livro. Então, as auditorias elas podem propiciar segurança razoável ou limitada. Então, o que seria uma segurança razoável? É uma alta segurança de que os procedimentos realizados pela auditoria, eles alcançam, eles cobrem os aspectos relevantes numa profundidade maior, numa profundidade apropriada. Então, o risco aqui de algo não ser visto, ele é muito menor do que num outro tipo de segurança, que é a segurança limitada. Só que nenhuma auditoria fornece segurança plena, segurança absoluta. Então, a segurança razoável é alta, mas não é absoluta. Aqui o auditor expressa uma conclusão de forma categórica. Ele diz, olha, de acordo com os exames realizados, conclui-se em todos os aspectos relevantes que há ou não distorções relevantes, que o objeto está ou não em conformidade com os critérios aplicáveis. Então, é uma afirmação muito mais assertiva do que o outro tipo de segurança, que é a segurança limitada. Então, na segurança limitada, o auditor não faz uso de todo o leque de técnicas que são empregados normalmente numa segurança razoável para analisar um objeto. E muitas vezes ele só faz uso da indagação, faz uso da observação, de algumas revisões analíticas para poder chegar às suas conclusões. E é um grau de cobertura menor do que a segurança razoável. Muitos podem se perguntar, mas o correto não seria sempre fazer trabalhos de asseguração razoável, considerando que o interesse da sociedade é muito alto no adequado funcionamento do governo? Olha, grande parte dos trabalhos realmente tem que ser feito com asseguração razoável. Mas para definir se o nível de segurança é razoável ou limitado, o que vai ser levado em conta é o interesse do usuário previsto. Então, por isso que é fundamental, inclusive, identificar quem são as três partes no processo da auditoria. O auditor, a parte responsável e o usuário previsto. O usuário previsto exige uma segurança razoável naquela abordagem daquele objeto específico. Para ser mais claro, os bancos internacionais, como é o caso do Banco Mundial, muitas vezes concedem empréstimos a estados ou prefeituras. São as chamadas operações de crédito. E aí, esses estados, essas prefeituras, têm que aplicar os recursos conforme o contrato que foi celebrado com esses bancos, o Banco Mundial, o BID, por aí vai. Os financiadores, esses bancos, eles normalmente solicitam aos tribunais de contas que façam o exame da aplicação destes recursos. E no quesito da aplicação do recurso propriamente dito, normalmente o banco quer uma segurança razoável de que o recurso foi bem empregado. Mas o contrato tem diversos outros aspectos, que são mais formais, que o banco não quer uma análise tão detalhada do seu cumprimento. Ele quer uma asseguração mais formal, mais limitada, digamos assim. Então, ele pede, olha, nesse aspecto, para a gente uma asseguração limitada é suficiente. Então, é o interesse do usuário previsto. Então, o Tribunal de Contas precisa identificar esse interesse para poder decidir se a segurança é razoável ou limitada. E isso é muito importante, porque segurança razoável vai demandar muito mais do Tribunal de Contas em termos de esforço, em termos de recursos humanos, é mais caro. A segurança limitada, normalmente, ela vai consumir menos tempo, vai ser feita de forma mais enxuta, já que as técnicas são muito mais limitadas em relação às outras. Aqui a gente, por exemplo, não vai fazer confirmação externa, não vai fazer exames documentais tão aprofundados. Então, vai fazer mais uso de indagações, de observações, de outras técnicas que não exigem tanto esforço. Isso vai consumir menos tempo e menos dinheiro no Tribunal de Contas. E as auditorias têm que ser eficazes, né? Então, tem que ser eficientes e eficazes. Tem que atingir o objetivo com o menor custo possível. Então, se o que é demandado é a segurança limitada, não tem por que fazer a segurança razoável. Isso tudo, o que vai decidir é o interesse do usuário previsto. Já falei brevemente, mas aqui vou me deter de forma apropriada sobre os tipos de auditorias que existem no setor público. Então, a auditoria ela pode ser de três tipos.
a auditoria financeira, a de conformidade ou a auditoria operacional. Nós temos normas internacionais que tratam sobre cada um desses tipos. Temos uma norma-mãe, que é a ISAI-C, International Supreme Standard Audit Institute 100, né? Então, a norma internacional de auditoria 100. Essa norma ela vai basicamente dar conceitos gerais que são aplicáveis a todos os tipos de auditoria. Nós temos a norma 200, que vai tratar aí sobre os padrões requeridos para auditorias financeiras. Inclusive, foi uma norma que foi recentemente revista pela Intosai, reformatada. Ela era muito densa e agora ela ficou bem mais objetiva. Nós temos a norma 400, que trata sobre a auditoria de conformidade, e a norma 300, que trata sobre a auditoria operacional. Mas o que é cada tipo de auditoria dessa? Então, vejam, a auditoria financeira, o objetivo dela é aumentar o grau de confiança dos usuários previstos nas demonstrações que são divulgadas pela parte responsável. Então, o trabalho do auditor aqui é verificar se as demonstrações refletem o que deveriam ser, de acordo com as características qualitativas da informação contábil, e solicitar à parte responsável que corrija eventuais distorções relevantes identificadas. O propósito do auditor ele converge com o propósito da parte responsável pela elaboração das demonstrações. É que as demonstrações sejam as melhores possíveis, em termos de qualidade informacional. Na auditoria de conformidade, é o trabalho mais conhecido dos tribunais de contas, é o famoso cara crachá. O auditor quer saber se o objeto ele foi executado de acordo com o critério. Então, por exemplo, as leis orçamentárias definem limite para abertura de crédito adicional durante um certo exercício financeiro, aquelas modificações ao orçamento previamente aprovado. E aí o trabalho do auditor é verificar se o limite foi respeitado ou não. Esse é o trabalho do auditor, ele quer saber se o limite foi cumprido ou não. Ele vai emitir uma conclusão com relação a isso. Operacional, o objetivo realmente é verificar se as políticas públicas estão sendo prestadas da melhor forma possível. Então, já falei de todos os E's que estão compreendidos na abordagem operacional. Eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, equidade e por aí vai. Então, esse trabalho, todos os trabalhos, eles devem ser executados pelos tribunais de contas. Não há uma prevalecência, uma prioridade, digamos assim. O bom tribunal de contas é aquele que executa, faz abordagens diversificadas sobre os objetos, porque as necessidades dos cidadãos são variadas. O gestor tem que prestar conta, então tem que ter sempre a abordagem financeira, tem que agir conforme a lei, tem que sempre ser observado se isso foi adequado, e a política pública tem que ser bem prestada. Então, os tribunais de contas são estimulados a exercer todos os tipos de auditorias. E a depender do tipo, vai se fazer uma elaboração de um relatório que varia. Então, as auditorias financeiras são sempre trabalhos de certificação. E aqui a gente tem um relatório que normalmente ele é mais enxuto. Obviamente ele pode ter duas versões, uma mais objetiva e uma mais detalhada. Normalmente os tribunais de contas fazem essas versões detalhadas pela própria característica dos objetos do serviço público. Mas o que é um trabalho de certificação? É aquele que certifica se o que foi divulgado, se o que foi apresentado pela parte responsável está adequado ou não. Conformidade também pode ser um trabalho de certificação, mas pode ser de relatório direto. E as operacionais são sempre relatórios diretos, aquele que o auditor, ele tem, para chegar numa conclusão, ele tem que levantar informações do objeto. E aí o relatório, consequentemente, ele é normalmente muito mais denso. Ele tem que descrever como ele chegou naquele resultado, e isso exige mais em termos de capacidade de convencimento, digamos assim. Então, as auditorias financeiras são sempre trabalhos de certificação, as auditorias operacionais são sempre trabalhos de relatório direto, e as auditorias de conformidade podem ser trabalhos de certificação ou de relatório direto. O processo de auditoria, em si, em termos macro, ele segue uma série de etapas. Então, tudo começa com a seleção do objeto. O que é que vai ser auditado por aquele Tribunal de Contas? Isso aqui é importantíssimo, porque assim como os recursos financeiros são inversamente proporcionais às necessidades coletivas, no caso da definição de diretrizes e prioridades pelos governantes,
Nos tribunais de contas é a mesma coisa. Os tribunais de contas não têm envergadura para fiscalizar tudo que o governo faz. Por isso, eles precisam priorizar objetos. Eles precisam ter técnicas que possibilitem selecionar adequadamente o que é mais relevante dentro do universo de fiscalização ali disponível. Então, eles vão fazer isso normalmente. Primeiro, verificando exigência mandatória. Então, olha, os tribunais de contas têm que examinar as prestações de contas. Eles vão, obviamente, incluir isso nos seus planos anuais de trabalho. E em relação a outros objetos diversos que são prestados, eles vão fazer uso de materialidade, de risco, de relevância, para poder dizer, olha, esse assunto aqui na educação é mais urgente do que aquele assunto lá em uma outra função de governo, ou vice-versa. Então, eles vão colocar aquilo na sua agenda de acordo com materialidade, risco, relevância e outros aspectos que podem ser utilizados para a seleção de objetos. E volto a destacar, isso é importantíssimo, porque não priorizar aquilo que é prioritário acaba fazendo com que o tribunal direcione esforços para assuntos de menor relevância e deixando, às vezes a gente fala, né, deixa o elefante passar e está analisando o caminho trilhado pela formiga. Então, sem querer dizer que o elefante é mais importante que a formiga, é só em termos de realmente de materialidade, de volume, mas é só para destacar esse aspecto que é importantíssimo na seleção de objetos. A seleção de objetos normalmente não é feita pelo auditor, em que pese o auditor possa contribuir para que determinados objetos sejam ou não inclusos na agenda. Mas normalmente há uma discussão de equipes, há uma proposta apresentada e os conselheiros homologam aquele plano de auditoria para um certo período. Então, o auditor mesmo, normalmente ele recebe uma ordem de serviço, uma autorização de fiscalização com um objeto definido. E aí ele começa o trabalho de auditoria dele. Ele tem que fazer um planejamento adequado e o que as normas preconizam é que esse planejamento tem que ser uma abordagem baseada em riscos. Assim como o objeto foi selecionado conforme critérios, o que o auditor vai fazer em relação àquele objeto, ele tem que atacar os riscos que são mais relevantes. Então, o auditor não vai conseguir ver tudo, ele tem que obter um entendimento adequado daquele objeto, mapear os riscos, identificar quais são os mais relevantes e propor a sua estratégia de auditoria, seu plano de auditoria com base naquilo que é mais significativo. Ele vai formular diversas questões e ele vai dizer quais são as técnicas que ele vai empregar para obter evidências que possibilitem concluir acerca daquele objeto. Depois que ele faz todo esse trabalho, ele vai para campo, entre aspas, para obter as evidências. Aqui é a fase de execução. Ele vai comunicar com a parte responsável. Essa comunicação já acontece no planejamento, mas a sua dimensão é muito maior na execução, porque ele precisa não só obter evidências, ele precisa saber também do contexto, por que a administração pública agiu daquela forma, se havia outras alternativas, o que a administração pública entende em relação a determinado objeto, aplicação naquela condição. Tudo isso vai respaldar os encaminhamentos do auditor. E o grande produto que o auditor apresenta é o relatório. Tem diversos produtos aqui nesse meio de campo, mas o relatório é aquele componente no qual ele comunica os resultados do seu trabalho aos usuários previstos. Então, os comentários do gestor estão muito presentes aqui em ambas as fases de execução e de relatório, de forma que o que o auditor faz está realmente nesse contexto de planejamento, execução, relatório, comentários do gestor e monitoramento, que é verificar se as determinações, recomendações propostas foram de fato executadas, perseguidas pela administração e se não foram, por quê? Então, a fase de apreciação já é uma fase que compete a uma outra instância dos tribunais de contas. Os tribunais de contas são engrenagens normalmente formadas por um tripé. Tem a equipe técnica de auditoria, os auditores de controle externo, tem o Ministério Público de Contas e tem o plenário, os conselheiros. Então, os conselheiros é que julgam. O auditor ele subsidia os conselheiros com os insumos técnicos. O Ministério Público de Contas faz o controle da legalidade dos processos. Então, esse é o tripé. E os conselheiros eles são responsáveis pela apreciação desses relatórios. Aí ocorre a divulgação, normalmente nos portais dos tribunais de contas, na internet, e já falei do monitoramento. Então, em termos macro, esse é o processo de auditoria. Mas falando especificamente do trabalho do auditor, que é o nosso foco no livro, planejamento, execução e relatório tem diversas outras subetapas. Então, no planejamento, utilizando aqui um slide do Tribunal de Contas da União, nós temos primeiro um alinhamento inicial da equipe. Então,
o desejável é que os objetos sejam abordados por equipes de auditoria. E essa equipe tem que ter uma coordenação de um líder de equipe, que normalmente é o supervisor, o coordenador do trabalho. E nessa reunião, esse agente, que tem a responsabilidade maior pelo controle da qualidade do trabalho, ele vai dizer quais são as diretrizes principais, vai estabelecer um cronograma. Depois os gestores serão comunicados que essa auditoria está começando. Isso aqui é importantíssimo, né? Então a gente fala, auditoria é surpresa. Nem sempre a surpresa é a diretriz no processo de auditoria. Às vezes o elemento surpresa ele é importante como técnica de auditoria para obter evidências, mas não é a realidade, não é a diretriz principal. Então o gestor ele é comunicado do início de um trabalho de auditoria. Esse é o processo comum. Aí depois a equipe de auditoria vai entender o objeto, vai construir a sua visão geral daquele objeto, vai saber como ele funciona na prática, quem são as pessoas da parte responsável que tem a responsabilidade por executar diversas rotinas dentro daquele objeto, quais são os controles que são utilizados para garantir que aquele objeto alcance os seus objetivos, vai verificar quais são os riscos realmente que ameaçam os objetivos ali estabelecidos, vai delimitar o objetivo, vai fazer questões de auditoria, vai dizer o que entra ou não na análise, como disse, nem tudo vai entrar, isso é o escopo, e aí ele vai fazer uma matriz de planejamento. Então ele vai formular questões, vai dizer quais são os critérios aplicáveis a cada questão ou subquestão, vai dizer qual a informação que ele precisa, onde ele vai achar essa informação, qual é a técnica de auditoria que ele vai poder empregar para fazer o exame entre condição e critério, qual é o possível achado e se há limitações. Tudo isso vai fazer parte da matriz de planejamento. Essa matriz é validada pelo chefe da equipe. Aí já podem ser feitos os famosos papéis de trabalho, o termo mais moderno é documentação de auditoria, mas ele prepara isso ainda no planejamento. Então, questionários, formulários de entrevista, formulários de aplicação de técnicas. Se for uma auditoria com uma amostra muito grande e que exige aí dispêndios significativos do tribunal, sugere-se o famoso teste piloto. Então, por exemplo, está se propondo, que nem uma auditoria que a gente está fazendo no momento, uma fiscalização de diversos imóveis do município, aqui em São Paulo, 118 imóveis propriamente ditos. E isso é um esforço muito grande, porque os imóveis estão espalhados por toda a capital. Então, será que o teste vai ser efetivo? Faz-se uma amostra menor, vai-se em 2 primeiro, só para ver se aquilo que foi proposto de questionário, de levantamento de dados, vai ser aplicável no caso concreto, para evitar que você vá em 118 imóveis, perca muito tempo e depois não chegue em lugar nenhum. Então, é o famoso teste piloto. E tem também o plano de auditoria que consolida todos os dados que foram aí catalogados nas subetapas preliminares. Então, o planejamento ele tem 2 grandes produtos: a estratégia da auditoria e o plano da auditoria. A estratégia, basicamente, é nesse ponto 6, onde você delimita o objetivo e escopo. A estratégia é o que fazer e o plano é como fazer. Na execução, você vai ter os trabalhos de campo, onde você vai coletar as evidências. Vai ser feita toda a análise da situação encontrada com os critérios aplicáveis. Ao final, você vai preencher uma matriz de achados. Então, assim como tem uma matriz de planejamento, tem uma matriz de achados, onde você identifica o que foi encontrado, vai colocar lá as causas, os efeitos, quais são as situações de fato encontradas pelo auditor, e aquilo ali vai tudo convergir para orientar a sua elaboração do relatório. Se houve ilícitos que exigem apuração de condutas, o auditor vai também fazer a matriz de responsabilização. Então, esse é um outro produto importantíssimo, porque vai possibilitar identificar quem tem que arcar com eventuais penalidades que vão ser aí, eventualmente, avalizadas pelo plenário. E tudo isso é validado pelo chefe de equipe. No relatório, vai ter um relatório preliminar redigido, esse relatório vai ser oportunizado aos gestores, eles vão comentar, a equipe vai fazer análise desses comentários para ver se são pertinentes ou não, e vai concluir com um relatório final que vai ser analisado pelo chefe de equipe e vai ser submetido às instâncias, às demais instâncias do Tribunal de Contas, principalmente os conselheiros, para que eles possam aí verificar de fato e deliberar sobre aqueles objetos que foram analisados. Então, nessa primeira aula, realmente o objetivo foi falar sobre aspectos
básicos da auditoria governamental, principalmente aquela executada a cargo dos tribunais de contas. E na nossa próxima aula sobre esse assunto, vamos trabalhar as normas brasileiras de auditoria do setor público, as NBASP, que estão no capítulo 3, páginas 91 a 115 do nosso livro, que pode ser encontrado aí no site da editora Gestão Pública. Muito obrigado pela atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço!